Uma boa tarde para todos. Outro estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje, no capítulo 32, Psicoterapeuta, nós iremos fazer algumas considerações importantes sobre o papel restaurador profundamente equilibrante que Jesus, o maior e o melhor terapeuta, o melhor psicólogo de qualquer um de nós, pode nos propiciar. Para isso, claro, é necessário quebrar-se certas reservas, superar-se determinados obstáculos para possibilitar de fato que o trabalho restaurador definitivo na nossa caminhada evolutiva seja realizado pelo Mestre dos Mestres. Então, o estudo de hoje nós estaremos compartilhando algumas informações que esse capítulo muito importante da obra nos traz. Mas, primeiramente, como sempre, abrimos o nosso estudo com uma rápida reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 8, extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Carta de Paulo. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Vamos aqui fazer algumas considerações nesse trecho da mensagem que Emmanuel nos traz e estabelecer as conexões com o nosso estudo de Joana de Ângeles. Então, não há como. Cada criatura, cada espírito, encarnado ou desencarnado, sempre estará dando notícias da sua origem espiritual, através das energias, dos fluidos, das vibrações que estão constituídos nos seus atos, palavras e pensamentos. E o que é mais importante nesse trecho da mensagem que Emmanuel nos traz é porque ele nos alerta para este fato que acontece a toda hora, a qualquer momento, através das ligações espontâneas que nós estabelecemos com todos os espíritos. E aqui eu volto a enfatizar, encarnados ou desencarnados. A característica dessas conexões estão nos nossos hábitos mentais, na nossa maneira comum de agir e de sentir sobre a vida. E por isso a enorme importância de usufruirmos o máximo possível de elementos positivantes em termos de elevar essas vibrações, através do próprio conhecimento que a doutrina espírita nos propicia, através dos estudos como esse que nós estamos tendo, sem que nós o percebamos. Espíritos com interesses semelhantes se associam a nós, também na busca de conhecimento, de progresso e de estar dentro da harmonia possível com as leis divinas, conquistando os estados de plenitude e de consciência que aqui tem sido alvo de reflexões entre nós. Então é com essa rápida introdução que nós voltamos ao tema principal, o capítulo Psicoterapeuta. Vamos para o nosso primeiro slide do estudo. O homem Jesus, totalmente livre da sombra individual como da coletiva, que pairava na sociedade da sua época, penetrava com facilidade
na problemática profunda do ser, direcionando-se às causas essenciais que modelam a existência terrena. A questão é a seguinte: quer nós estejamos tendo sessões de psicoterapia, de psicologia com o melhor, com o mais afamado terapeuta da área, nós só lograremos relativo sucesso nas terapias ao nos possibilitarmos os esforços de reconstrução, de melhoramento, de superação de certas dificuldades. Nenhum deles nos poderá habilitar a essas conquistas se uma vontade predominante em nós conduza a essa realização. Então, voltando aqui ao item, o homem Jesus, totalmente livre da sombra individual, como da coletiva, o que nós sabemos ser absolutamente excepcional em termos de experiência humana para qualquer um de nós. Porque nós estamos, ao mesmo tempo, sob a influência da grande sombra coletiva, do psiquismo das mentes dos espíritos encarnados ou desencarnados, que, na sua grande maioria, estabelecendo ainda hábitos e comportamentos em desequilíbrio e em afronta às leis divinas, cria um campo vibratório, magnético, relativamente perturbador, que envolve todo o orbe terrestre. Mas ainda temos a consciência de que o problema maior ainda não é esse, é a nossa sombra individual. É o passado que está no nosso inconsciente e que, mesmo não fazendo parte em termos ativos da nossa experiência encarnatória atual, não deixa de ocorrer a sua influência e quase que o seu determinismo, abrindo campo para determinadas áreas de fragilidade no nosso campo emocional e não poucas vezes reativando desequilíbrios ou vícios que tivemos no passado. Então, nós não estamos livres nem da sombra coletiva, nem da sombra individual. Mas o Cristo, que estava totalmente habilitado a isso, veio nos oportunizar desde o seu Evangelho e agora, sobretudo, através do Consolador prometido e da psicologia espírita que estamos trabalhando aqui, ele vem nos habilitar a superar essas sombras, a trabalhar o despertamento do nosso eu profundo, a fazer com que, de uma vez por todas, quebremos essas ligações com o passado de erros e de infelicidades. Mas tal como ocorre ao nos dirigirmos ao melhor psicólogo, é preciso que nós queiramos. É imprescindível que a gente se sensibilize às propostas de renovação e de mudanças profundas que o Evangelho nos convida. Então, voltando aqui ainda o texto, penetrava com facilidade na problemática profunda do ser, direcionando-se às causas essenciais que modelam a existência humana, da existência terrena. E, de fato,
temos, através do Evangelho do Cristo, os instrumentos adequados para resolver todo o mal, sinônimo de desequilíbrio e de sofrimento, na sua raiz. E essa raiz, sabemos, está no profundo da nossa mente, nas experiências evolutivas que já tivemos e que estão armazenadas no nosso psiquismo. Ao mesmo tempo em que, estando num mar de experiências novas pela reencarnação atual, torna-se imprescindível para o êxito dessa terapia o terapeuta modelo, que é o Cristo para cada um de nós. Identificando os reais conflitos e psicogênese dos distúrbios emocionais e psíquicos que lhe dizem respeito, porque reconhecia no processo das múltiplas existências a causalidade dos acontecimentos na esfera física e no comportamento social. Então, Jesus ia na causa, na raiz do problema, na psicogênese dos distúrbios emocionais e psíquicos, e possibilitava, pelo mergulho nas múltiplas existências que trazíamos do passado, a diretriz mais adequada e mais exitosa para trabalhar conosco. E isso ocorre, e nós estaremos vendo, atualmente, através da mensagem renovadora trazida pela doutrina espírita. Qualquer um de nós, desde que façamos os esforços devidos, que tenhamos a vontade de possibilitar as mudanças profundas que o Evangelho possibilita, realizarmos toda a proposta em nós para a qual o Cristo esteve há mais de 2000 anos. O ser integral não era aquele dissociado da legitimidade espiritual, que se apresentava aos olhos físicos, antes sim, aquele que se constituía de valores transcendentes ao campo da forma originado na espiritualidade. E aqui é importante refletirmos que a palavra do Cristo, que é completa e profundamente atualizada para os dias em que vivemos, pela revelação espírita, abre as mesmas possibilidades que foram dados aos contemporâneos do Cristo e que se sensibilizaram ao Evangelho naquela época e mudaram completamente o seu roteiro evolutivo. Hoje nós temos esse mesmo convite através da revelação espírita e agora pelo estudo da psicologia espírita. Então, Jesus se volta para nós em termos de ser integral. Ele sabe do passado de cada um de nós. Sabe das possibilidades que trazemos agora. E tem para isso inúmeros ministros e espíritos benfeitores que nos acompanham e percebem nossas fragilidades e nossos pontos de melhor apoio, de superação. E atuam junto a nós, através do campo intuitivo, da inspiração, das diretrizes que vão chegando à nossa vida para realizarmos
na existência atual um trabalho que há muitos séculos estava sendo aguardado realizarmos. Então, ainda voltando a esse texto, antes sim, aquele que se constituía de valores transcendentes ao campo da forma, originado na espiritualidade. Então, essa visão de ser integral, mente, corpo espiritual, inconsciente e profundo, experiências mal logradas que todos nós tivemos no passado, tudo isso é levado em conta. E precisamos, de uma vez por todas, termos certeza que só há uma forma da nossa encarnação atual não ter o êxito para o qual ela foi programada. A única razão para que isso aconteça é nós nos auto-sabotarmos, o que infelizmente ainda acontece muito, mesmo no movimento espírita. O que eu chamo aqui de autossabotagem, à luz da psicologia de Joana de Ângeles, é darmos atenção a bloqueios, a condicionamentos infelizes que estabelecemos em encarnações passadas. Em acharmos que não temos o direito, e às vezes isso é sugerido por espíritos desencarnados que encontram em nós campo para nos motivar a quedas. Então eles encontram em nós e nos estimulam atitudes aonde nós julgamos que não temos o direito de usufruir de felicidade, de equilíbrio emocional, psicológico, físico, por não merecermos e por sermos espíritos devedores que têm que sofrer. Mas o pior de tudo é que nos processos de autossabotagem nós criamos sofrimentos desnecessários. Perturbamos as possibilidades de paz, de felicidade que a vida nos traz e que a própria doutrina espírita nos dá todos os meios para nós usufruirmos. Mas quando olha, por não estar fazendo o esforço devido de renovação íntima, de compromisso com o bem, de confiança na espiritualidade, na proposta de renovação íntima para nós, prejudicamos, criamos embaraços, estabelecemos atitudes que acabam criando problemas onde não tinha problema nenhum para ser criado. Prossigamos. Igualmente, por conhecer a paranormalidade, sabia exortar para a busca da essencialidade interior, em detrimento da aparência cômoda e perturbadora das exterioridades humanas. Aqui Joana chama a nossa atenção ao fato que Jesus sabia da paranormalidade que cada um de nós traz, de certa sensibilidade mediúnica que é comum a toda criatura humana e de que precisava receber os devidos incentivos, a exortação para essa capacidade, justamente para que nós não fôssemos alvo
das ações perturbadoras estabelecidas no mundo materialista, aonde as exterioridades humanas sempre tiveram prevalecência. Todo o seu ministério foi um hino de exaltação e vivência da liberdade, da conscientização do indivíduo, da autorresponsabilidade diante dos acontecimentos existenciais, dando início a uma forma nova de ver e entender todas as coisas. Aqui começa o ponto importante em nosso estudo. Do fato de que, para o êxito dessa proposta do psicoterapeuta de nossas almas, nós somos chamados a uma nova forma de ver e entender todas as coisas, de interagirmos com o mundo material, conscientes da nossa espiritualidade, atentos aos valores do espírito imortal. Desde em que nos aproximamos da revelação espírita, que tomamos conhecimento da reencarnação, das leis divinas, é preciso, para que esse conhecimento resulte positivo, é preciso ele ser contextualizado com a realidade em que estamos de espíritos encarnados, mas conscientes da espiritualidade. No mundo em que a grande maioria acha que a vida está no corpo e vive exclusivamente para o corpo, e pensa que a existência começou no berço e termina no túmulo. Mas nós, que temos usufruído do benefício do conhecimento espírita, não podemos estar comungando dessas ideias e dessa maneira de ver a vida. E isso só de fato acontece quando estabelecemos em nós, de forma profunda e contínua, uma maneira nova de analisar a vida, os fatos e os acontecimentos. Diante de uma pandemia como essa em que estamos, do coronavírus, nós encaramos da maneira com que a maioria das pessoas na Terra encaram, nós estaremos muito errados. Nós temos sofrido os impactos emocionais, a ansiedade, o estresse, os conflitos grandes que têm aumentado muito na maioria da pessoa. Tem nos atingido? Algo está errado. Não é querendo aqui dizer que o espírita ou aquele que está nesse trabalho de despertamento de consciência, ele vai ser um extraterrestre. Não. Mas ele estará vendo e percebendo que é nos momentos de crise em que ele é chamado a testemunhar da sua fé, do seu conhecimento espiritual da vida. Se nos momentos de crise, como essa em que nós estamos, nós nos desequilibramos com atitudes insanas ou irresponsáveis, como boa parte das pessoas aí estão tendo, que nível de espiritualidade nós estamos? O Evangelho do Cristo tem servido até que ponto nesse trabalho de renovação interior em nós? É isso que nós somos chamados a refletir quando aqui é dito, dando início a uma forma nova de ver e entender todas as coisas. Não distinguia pecadores de sadios, porque sabia que todos os indivíduos que se encontram na Terra estão em conserto dos efeitos dos atentados que praticaram contra si mesmos.
é preciso aqui que entendamos o seguinte. Em todas as ações que tivemos ao longo de diversas encarnações, que não estavam em harmonia com as leis divinas e que criaram problemas para o nosso próximo, na verdade, nós estávamos criando, na verdade, problemas para nós mesmos. Todas as vezes em que nos afastamos das leis divinas, só tem um que é o principal a sofrer, nós. Éramos nós contra nós mesmos. Até o momento em que, nos abrindo à renovação que o Evangelho propõe, nos tornamos espíritos reencarnados, mas antes de tudo, espíritos. E por estar agora se comprometendo no esforço de harmonização com as leis divinas, até esse ponto, nós tivemos inúmeras experiências onde a gente andou se auto-sabotando, atacando nós mesmos. E é por isso que mesmo agora, ao estarmos compartilhando esse conhecimento da doutrina espírita, ainda não alcançamos o indispensável compromisso em parar com isso, em parar de atacar nós mesmos. Porque, vejamos bem, não está atingindo a proposta da lei de amor, das leis divinas, significa atacar a si mesmo. A pessoa prejudica alguém, fala mal de alguém. Primeiramente, ela falou mal dela e prejudicou a ela. E criou um problema com as leis divinas, com ela mesma, sobretudo. Então agora, quando nos deparamos com essa mensagem do Evangelho do Cristo, é preciso todo um trabalho cuidadoso, porque aqui e ali nós podemos nos sabotar. Nós podemos atrapalhar a nossa vida. Nós podemos ter uma vida relativamente medíocre, mesmo sendo espírita, pela nossa maneira de agir e de ser. Se nos comportamos e temos atitude como a maioria das pessoas, para que se viu a doutrina espírita em nós? Então Jesus sabia que todos, aqueles aparentemente sadios e os outros externamente doentes ou pecadores, todos, traziam no seu lastro de passado espiritual um campo imenso de infelicidades, de desassossegos, de sofrimentos, que agora precisariam ser superados, desde que nós quiséssemos. Porque a mesma dificuldade que hoje nós temos em fazer uma transformação radical em nossa maneira de viver e de sentir, é a mesma dificuldade que se tinha à época do Cristo. Alterado as questões circunstanciais da sociedade, o ser humano ainda tem como maior inimigo, como maior adversário a ele mesmo, não aos outros. Proporcionando-lhes entender os mecanismos da vida extrafísica e atendendo-lhes também as faculdades espirituais
entorpecidas ou perturbadas por forças desencarnadas. Então, a terapia que o Cristo nos possibilitou e nos possibilita abrange todo o nosso psiquismo e ainda envolve as questões da sensibilidade mediúnica, né, das faculdades espirituais. Mas que, não poucas vezes, as interferências espirituais negativas de encarnados ou desencarnados estabelece para aquele, sobretudo, que tem a sensibilidade mediúnica mais acentuada, um desafio a ser vencido, o qual só logrará êxito pleno na medida em que ele estiver cada dia mais sensível ao bem, ao trabalho de renovação interior, ao contato mais permanente com os espíritos benfeitores, condutores das suas faculdades mediúnicas. Essas perturbações, elas passam a ser paulatinamente diluídas na medida em que o nosso psiquismo, a nossa mente, vai trabalhando a renovação de valores novos, através do estudo, do conhecimento da vida espiritual e depois, claro, da sensibilidade à vivência desse conhecimento. À medida que isso vai ganhando campo de continuidade, essas forças vão sendo diluídas. E a assistência espiritual passa a ser assistência dos benfeitores, mais constante, mais exitosa. Inerente a todos os seres humanos, a faculdade mediúnica, ele identificava a mediunidade que é neutra em si mesma, podendo expressar-se no bruto, no perverso, no imoral, assim como no gentil homem, no missionário do bem. Realmente, a faculdade mediúnica, que está ligada por natureza, e que o Cristo identificava em qualquer um que dele se aproximasse, é uma faculdade neutra. Por si só, ela não especifica os valores morais que a criatura humana traz. Mas não deixa de ficar muito evidenciado que, dependendo desses valores morais, pode-se ter uma ideia das companhias espirituais que acompanham o médium. Por isso, o trabalho de melhoramento moral, espiritual, de autoburilamento, torna-se um elemento indispensável para o processo de seleção dos espíritos que passarão habitualmente a estar junto ao psiquismo do médium. A luz é oferecida a todos, com igualdade de ensejos, cabendo cada qual utilizá-la conforme lhe seja mais útil, assim gerando as consequências que advenham após a forma da sua utilização. Então, a luz é oferecida a todos. As possibilidades que os contatos pela mediunidade possibilitam a qualquer criatura humana despertar para a sua verdadeira natureza espiritual alcança a todos. Alguns de uma forma mais ostensiva, outros menos. E como o texto aqui diz, conforme lhe seja mais útil, assim gerando as consequências que advenham após a forma da sua utilização. Então, desde os seres mais primitivos, os indígenas, a toda uma escala de interferências espirituais
através da mediunidade, aproveitando ao máximo as possibilidades para o crescimento e evolução que o psiquismo humano oferece. Ela proporciona o intercâmbio com os espíritos, abrindo as portas da imortalidade a todos quantos anele por adentrar-se, rumando na direção do infinito e beneficiando-se das incomparáveis concessões que podem fluir. Então, aqui tem um ponto que é muito significativo para a nossa reflexão. Quando Joana se refere beneficiando-se das incomparáveis concessões que podem fluir, nós devemos reavaliarmos até que ponto as benesses do conhecimento da imortalidade da alma, do funcionamento das leis divinas, que associam justiça, amor e misericórdia, e que nos é trazido pela doutrina espírita, até que ponto isso tem nos possibilitado fruir de forma mais constante um nível de paz, de tranquilidade íntima, de bem-estar com a vida. Porque se isso regularmente não é usufruído por nós, algo está errado. E não é fora de nós, é dentro de nós. Qualquer um de nós espíritas que já usufrui certa dose de conhecimento da doutrina e que sabe que é um espírito reencarnado e tomou conhecimento dessas leis que regulam a vida, é para ter diante de si, na experiência encarnatória atual, um certo nível de paz e de tranquilidade, mesmo enfrentando as maiores adversidades. Volto aqui a me referir a essa questão dessa pandemia. Como é que está esse nível de tranquilidade? E aqui vejamos bem, tranquilidade que não significa irresponsabilidade, mas tranquilidade que significa certeza de mundo espiritual. Certeza de que a vida na Terra é um estágio, é a matrícula numa escola, que querendo ou não querendo, chega o momento de abandonar aquela classe e ir para outra classe, ou até mesmo ir para outra escola, quando todo o aprendizado que aquela escola já tenha sido usufruído por nós. Mas ter no dia a dia, nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, de agir, essa consciência de imortalidade, de espiritualidade que a doutrina nos dá, é um direito que nós precisamos estar usufruindo. A questão toda, e aqui eu volto a frisar, é que na maioria das vezes nós não temos usufruído desse direito porque temos sido sabotadores de nós mesmos. Nós temos criado problemas conosco mesmos. E muitas vezes ficamos acusando e procurando causas externas. No salário, no governo, na pandemia, nisso, olha, mesmo no Brasil como está, ou em outro país, tem alguns amigos que pode ser que estejam assistindo esse vídeo fora do Brasil, não importa o local, para usufruir esse estado de plenitude que o Evangelho do Cristo nos dá e a doutrina espírita endossa, é preciso querermos e estarmos atentos. Vamos para o último slide do nosso estudo de hoje. Assim, regozijem-se
todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real que proporciona. Então, isso que estivemos há pouco comentando, de estarmos usufruindo um certo nível de plenitude íntima, mesmo diante de adversidades e de desafios, é um presente do Evangelho do Cristo que a gente precisa valorizar e usufruir. Na medida em que deixemos-nos penetrar pela mensagem de Jesus, pela proposta de saúde moral e de paz real que proporciona. Isso que estivemos aqui compartilhando, de bem-estar íntimo, de plenitude, é a felicidade real, que não depende de fatores externos e que está centrado no principal responsável pela felicidade que temos, nós mesmos. Que de uma vez por todas deixemos de responsabilizar pessoas, circunstâncias ou eventos como sendo causadores dos nossos estados íntimos. E com essa proposta que Joana de Anjos já aqui nos traz do psicoterapeuta Jesus, consigamos de uma vez por todas resolver aquilo que há diversas encarnações viemos adiando. O momento chegou. Até o próximo estudo. Esse vídeo estará disponibilizado no nosso canal no YouTube. Se possível, compartilhem essa mensagem. Até mais.